Boa noite, pessoal. Costa Pati, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre gestão financeira para os filhos. Esperar o pessoal entrar. Quem for entrando, já coloca para mim se tem filhos e a idade, tá bom? Ou se é professor, professora, só para eu me situar aqui, tá bom? Seja bem-vinda, Fábia Martins. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre gestão financeira. Em que momento ensinar isso aos filhos? Em que idade ensinar isso para as crianças? Seja bem-vinda, Meire. Seja bem-vinda, Mara. Um prazer ter uma colega de trabalho aqui. A Mara é psicóloga, viu, gente? Psicóloga de adultos. Os papais e as mamães que eu não atendo, eu caminho para Mara. Nosso tema vai ser gestão financeira. Vou ver se eu consigo fixar o tema aqui. Será que eu vou conseguir colocar? Seja bem-vinda, Suelen. Sentindo sua falta aqui nas lives, viu, Suelen? Deixa eu ver se eu consigo achar o dinheirinho aqui para fixar o tema. A Mara falando que adiantou os pacientes para estar aqui. Nossa, prazer imenso, hein, Mara? Que honra. Pronto. Colocar assim, dinheiro para os filhos, fica mais fácil de entender, né? Vamos lá, vamos começar. Nosso tema de hoje é gestão financeira para os filhos. Como e quando falar sobre isso, como e quando ensiná-los, né? Alguns de vocês devem estar se perguntando, pessoal, só confirma para mim, o som tá bom? Tá dando eco aqui onde eu tô? Manda um joinha aí para saber. Vocês estão me ouvindo direitinho? Se tiver dando eco, vocês me avisem, tá bom? O som tá bom? Ok, vamos lá. Algumas pessoas devem estar se perguntando, né? Nossa, Ellen, o que dinheiro tem a ver com psicologia? O que dinheiro tem a ver com emocional? Na verdade, tem tudo a ver, tem tudo a ver. O dinheiro, na verdade, ele é muito emocional. Eu brinco com os meus pacientes que o dinheiro, brinco não, eu falo para eles que o dinheiro é a expressão daquilo que a gente sente, né? O dinheiro é uma expressão dos nossos comportamentos. Às vezes, a forma como eu lido com o dinheiro é a forma como eu lido em muitas outras áreas da minha vida, né? Então, o dinheiro, ele é uma expressão, ele é uma das expressões emocionais, sim. O dinheiro, ele está intimamente ligado às nossas emoções. O dinheiro está intimamente ligado ao nosso aprendizado, aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. Por isso que é importante vocês que são pais e professores ensinarem os filhos também de uma forma mais positiva como lidar com o dinheiro, né? E eu vejo muitos pais reclamarem hoje, né? Lógico que a gente nem sempre está naquele trabalho dos sonhos, nem sempre a gente está realizado com a nossa profissão, né? Tem muitas pessoas hoje que trabalham mais por necessidade, não por prazer. Voltamos. Então, tem pessoas que não trabalham por prazer na profissão, trabalham mais por necessidade. E vai começar o celular travar aqui. E aí, às vezes, os pais chegam em casa e reclamam: nossa, meu trabalho foi horrível, meu chefe é muito ruim, e começa a colocar aquele monte de defeitos, e os filhos estão ali assistindo tudo isso que os pais estão colocando, né?
Não é que os pais não podem expressar o que eles estão sentindo, lógico que não. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a forma como a gente chega na nossa casa, os nossos comportamentos estão servindo de exemplo para os nossos filhos. Eu falo muito isso com os pais. Criança não aprende com o que vocês falam, a criança aprende com o que vocês fazem. Então não adianta ensinar os filhos que eles têm que crescer, que procurar um bom emprego, que estudar para ser alguém na vida, se você chega todo dia do seu trabalho e reclama do seu trabalho, porque é isso que seu filho está aprendendo. Então o seu filho não vai ter motivação nenhuma para conquistar um bom emprego, né? E aí começa o aprendizado sobre dinheiro. Então o dinheiro, como eu estava dizendo, é uma das expressões emocionais que a gente possui. Por exemplo, quando a pessoa tem uma dificuldade com dinheiro, quando a pessoa tem um descontrole financeiro, é lógico que tem exceções, né, gente? Por exemplo, tem muitas pessoas que estão endividadas não porque tem uma dificuldade em administrar o seu dinheiro, mas porque, por exemplo, por conta dessa pandemia. Tem pessoas que estão endividadas porque não esperava essa pandemia, né? Então, lógico que tem exceções. Mas vamos pegar a maioria das pessoas que têm um descontrole financeiro. Essas pessoas provavelmente terão descontrole em outras áreas da vida também. Então, quando a pessoa tem um descontrole financeiro, ela pode ter também um descontrole na alimentação, ela pode ter um descontrole na vida afetiva. Então, o dinheiro, ele é uma das representações das nossas emoções. É uma das formas como eu expresso o meu comportamento, as minhas emoções. Então, o dinheiro está intimamente ligado ao nosso aprendizado e às nossas emoções, tá bom? Se vocês pararem para pensar, pensem a forma como vocês gastam dinheiro. Como vocês utilizam o dinheiro de vocês. Agora, pensa na primeira pessoa que te deu dinheiro. Quando você era criança, quem foi a primeira pessoa que colocou dinheiro na sua mão? Provavelmente, lógico, eu repito, não acontece com todas as pessoas, mas provavelmente a forma como você gasta dinheiro hoje tem muito a ver com a forma com a pessoa que te deu o dinheiro pela primeira vez na sua vida. Então, por exemplo, se o pai tem um descontrole financeiro muito grande e ele é a primeira pessoa que começa a dar mesada para o seu filho, o filho já está aprendendo ali um modelo de como ter uma gestão financeira. Se o pai ele é extremamente controlado, se o pai ele poupa dinheiro, ele sabe investir, então provavelmente o filho também vai ter esse comportamento, porque nós aprendemos com os nossos cuidadores a forma como a gente gasta dinheiro. E aí, esses aprendizados sobre dinheiro, essas crenças que a gente vai formando ao longo da vida, elas vão ficando com a gente, né, ao longo do nosso crescimento. Por exemplo, os pais falam muito assim: você pegou em dinheiro, vai lavar a mão, que dinheiro é sujo. E aí, a criança que ouve muito isso, que dinheiro é sujo, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo, pode ser que, é uma possibilidade, pode ser que quando ela crescer, ela venha se tornar um adulto que gasta muito. Por quê? Porque lá no inconsciente, lembra que o pai falava, olha, dinheiro é sujo? Quando uma coisa é suja, o que lembra coisa suja? Lembra lixo. Se o dinheiro é sujo, logo eu quero jogar o meu dinheiro fora. Então, inconscientemente, a pessoa vai gastando dinheiro, porque lá no inconsciente, alguma coisa está falando, ó, dinheiro é sujo, então não guarde. Então, às vezes, a gente tem que parar para pensar que o nosso comportamento com o dinheiro pode estar intimamente ligado à forma como a gente aprendeu. As coisas que os nossos pais, os nossos cuidadores, falavam para a gente a respeito do dinheiro, tá bom? Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, Marcão, Christian, Luiz Felipe, Tatiane. Estamos falando de gestão financeira para os filhos. Então, até agora eu falei que existe um aprendizado que faça com que o dinheiro... Seja bem-vinda, Tati, mais uma colega de trabalho. Que faça com que o dinheiro seja ligado às nossas emoções, né? E por que ensinar isso para as crianças? Por que começar a educar as crianças, os adolescentes, os jovens, para que tenham uma boa gestão financeira? Primeiro porque o dinheiro também, como ele é uma das expressões das nossas emoções, precisa ser uma área da nossa vida saudável. Seja bem-vinda, mãe. Minha mãe participando da live, gente.
Minha mãe ela me ensinou muito sobre gestão financeira, né, mãe? Então, veja a linha de raciocínio aqui. Sanguínea. Então, por que ensinar as crianças gestão financeira? Porque eu vejo muito os pais reclamando: ah, Ellen, mas meus filhos vão no mercado comigo, chega lá, querem comprar tudo, eles não entendem que eu não tenho dinheiro para isso. Então, vamos pensar o seguinte: a criança, ela não sabe de onde o dinheiro vem, certo? O que a gente precisa? Nós precisamos conscientizar as crianças de que o dinheiro ele vem a partir de um esforço, né? Não adianta você falar para uma criança de 4, 5 anos que você não tem dinheiro para comprar o brinquedo que ela quer. Isso não importa para ela, porque ela não sabe de onde vem esse dinheiro. Tanto faz isso para ela, né? Então a gente tem que conscientizar. Nós temos que trazer a consciência dessa criança que o dinheiro do papai, o dinheiro da mamãe vem de um esforço, vem de um lugar, vem de um trabalho, né? E que esse dinheiro é limitado. Não dá para comprar tudo que ela quer. Então, quando a gente está falando de uma criança de até 4 anos de idade, mais ou menos, é uma criança que não sabe contar dinheiro, o que a gente faz? Quando você for levar seu filho no mercado, seja bem-vindo, Anderson. Quando a gente vai levar uma criança ao mercado, por exemplo, ou vai levar a criança no shopping, que a criança começa a querer pegar tudo da prateleira, o que é interessante a gente fazer? Pede para a criança escolher, sei lá, 5 coisas. Deixa a criança ir pegando 5 coisas. Pegou essas 5 coisas? Agora vamos contar quanto dinheiro que a gente tem. E pega uma nota, sei lá, pega uma nota de 10, uma nota de 50, não sei, né? Pega uma nota de dinheiro e põe na mão do seu filho. A gente está falando de crianças de até 4 anos de idade. Põe na mão do seu filho. Ele não sabe contar, não tem problema. A gente precisa de um símbolo. Aquela nota de dinheiro vai ser um símbolo, né? Você vai pôr na mão do seu filho, vai pôr na mão daquela criança e você vai dizer para essa criança: olha, tá vendo esse dinheiro aqui? Só dá para comprar 2 coisas dessas que você escolheu. Ou então, só dá para comprar uma coisa. Então, escolha uma entre todas essas que você pegou. Porque esse dinheiro aqui só dá para comprar uma. Então, é assim que a gente conscientiza a criança. Aí ela vai entender que ali existe um símbolo. Nós estamos dando um exemplo concreto. Criança muito pequenininha tem que pegar, tem que sentir. Então você põe uma nota de dinheiro na mão dela e fala: esse dinheiro só dá para comprar um brinquedo. Escolha apenas um. E aí a criança vai entender que aquilo tem limite, que o dinheiro ele é limitado, que o dinheiro ele não é tão acessível assim, né? Aí nós começamos a desenvolver na criança uma consciência, uma psicoeducação em relação a dinheiro. Não adianta falar para a criança: ah, eu não tenho dinheiro. A criança não vai acreditar em você, porque ela é sensorial, ela precisa pegar, ela precisa sentir, ela precisa ver o dinheiro e pensar: ah, mamãe e papai só têm esse dinheiro, né? Realmente, não vai dar para comprar. Assim que a gente faz com criança pequena. É muito comum pais, principalmente mães de jovens, falarem assim: nossa, o meu filho trabalha e não ajuda em nenhuma conta de casa. E às vezes eu pergunto: tá, mas você já pediu? E as mães falam: não, é lógico que eles não vão ajudar, né? Os filhos, principalmente os jovens que já trabalham, eles têm que sentir necessidade. Mamães super protetoras, estejam atentas a isso. Se seu filho, se sua filha trabalha, ganha o próprio dinheiro, mas não sente necessidade de ajudar nas contas de casa, eles não irão ajudar. Então, se você paga a internet do seu filho, é lógico que ele não vai te ajudar a pagar as contas de casa. A partir do momento que você fala para o seu filho: você não vai pagar a internet, então você vai ficar sem, ele vai dar um jeito de pagar as contas de casa, né? Às vezes as mães ficam com dó e falam assim: Ellen, eu não consigo deixar meu filho sem isso, eu não consigo falar não. Mas não tem outra forma do seu filho saber que ele precisa te ajudar a pagar as contas. Então, adolescentes e jovens que já têm o seu emprego, eles só vão se conscientizar de que eles precisam ajudar financeiramente em casa se eles sentirem a necessidade. E a gente tem que deixar vir essa necessidade, tem que ser firme. Tem que chegar no filho e falar: ah, você não vai ajudar a pagar as contas, então você vai ficar sem sua internet, porque eu não vou pagar, né?
Então, a gente tem que deixar os filhos sentir a necessidade de ajudar a pagar as contas junto com os pais. Alguém quer fazer pergunta? Está claro até aqui? Tem dúvidas? Tá dando para entender tudo certinho? Para quem entrou agora, a gente está falando de gestão financeira para os filhos. Então, quando nós devemos ensinar a criança sobre dinheiro? A partir do momento que ela sabe pedir. Porque se ela aprendeu a pedir, ela tem que aprender da onde que vem o dinheiro para comprar aquilo que ela pediu, né? Então, a criança aprendeu a falar, já ensina isso para ela. Se ela aprendeu a pedir alguma coisa, pediu uma bala, pediu isso, pediu um brinquedo, então já ensina a criança, tá certo? Eu estava falando no comecinho que o dinheiro ele é uma expressão dos nossos comportamentos também, além das emoções. Eu não sei, eu tenho algumas meninas aí que são psicólogas também, a Mara, a Tati está no caminho, né, Tati? E eu não sei se vocês percebem isso, mas essa questão do com que a gente gasta dinheiro também diz muito sobre a gente. Por exemplo, quando chega uma mãe e um filho, ou uma mãe com uma criança no consultório, eu começo a perceber, eu começo a desenvolver a minha percepção a partir do momento que eu encontro aquela família ali na recepção. Às vezes, as mães, depois que se tornam mães, elas gastam muito dinheiro com os filhos. As mães recebem o salário e vai praticamente inteiro para os filhos, né? Aí a mãe chega no consultório com o cabelo bagunçado, às vezes de pijama, com uma expressão facial muito pesada, de cansaço, autoestima lá embaixo, não se alimenta direito, vive na correria, não se arruma, perdeu toda a vaidade que tinha antes, mas o filho tá igual uma boneca, um boneco, né? Os filhos estão ali parecendo modelos de blog de blog infantil. Estão perfeitamente arrumados, estão com roupas de marcas, estão com roupas super, né, ajeitadinhas, combinando, sapatinho tudo bonitinho, não repetem roupas, cada dia vai com uma roupa diferente. Então já começa a perceber, opa, tem algo incoerente aí. Essa mãe gasta praticamente todo o dinheiro com o filho e não gasta com ela, peraí, isso não é certo, né? Então a gente está tendo algo que está sendo incoerente. Está sendo incoerente. E provavelmente essa mãe ela deixou a vida dela de lado em muitas outras coisas também. Então, o dinheiro ele expressa o comportamento da pessoa. E aquilo com o qual a pessoa gasta o dinheiro também me diz muito sobre ela. Tem gente se identificando aí, né? Quando a gente fala de dinheiro, eu falo para criança, mas os adultos já ficam lá com a cabecinha. Exatamente, Mara, se anulam, se doam, esquecem, né? É lógico que mãe quer ver o filho com tudo de melhor que existe, né? Mas tem mães que exageram. Aí gasta o seu salário inteirinho com os filhos, com roupas, com isso, com aquilo, com brinquedo, e vai se deixando de lado. E depois a gente vai ter o quê? Uma mãe com depressão, uma mãe com transtorno de ansiedade, uma mãe com autoestima lá embaixo, né? E daqui a pouco eu tenho que atender essa mãe, não é a criança mais, né? Então é algo incoerente aí, é algo que não está em equilíbrio, né? Então, a forma como essa família gasta o dinheiro já diz muito para mim quando eu atendo essa criança. Bom, eu falei sobre como a gente deve ensinar a criança, né, a lidar com dinheiro, os jovens que trabalham também e adolescentes. Os pais me perguntam muito sobre mesada. Deve-se dar mesada para criança, para adolescente? Gente, a Meire já escreveu aí, né? Muito bom, Ellen, já fiz muito isso, me identifico. Então, Meire, e assim, você já passou dessa fase, né? Você já teve um processo muito bacana aí, né, Meire? Mas realmente tem mães que não têm essa consciência. Tem mães que vão se deixando de lado mesmo. Tem mães que chegam a ter problema de saúde porque já se deixou de lado completamente. Vive por conta dos filhos, né? E aí a gente tem uma desordem total na família. Falando da mesada, dando continuidade, os pais perguntam se devem ou não dar mesada. Eu sou super a favor da mesada, super a favor. Mas eu acho totalmente errado quando os pais dão mesada e não dão motivos para a criança investir nessa mesada. Vou explicar. Se você dá mesada para o seu filho,
ele precisa entender que esse dinheiro ele precisa guardar para investir em alguma coisa. Gente, essa questão da mesada, ela é tão bacana, ela é tão importante para a criança, é tão importante, e ela ensina tanta coisa para a criança. Por exemplo, crianças com déficit de atenção e hiperatividade. A mesada, ela faz parte até do processo de desenvolvimento da criança. Crianças hiperativas, ou adolescentes hiperativos, crianças e adolescentes com transtornos de ansiedade, crianças e adolescentes que têm algum tipo de compulsão, seja ela alimentar ou em outra área da vida. Quando a gente dá uma mesada para essas crianças e adolescentes e fala, olha, para você comprar o que você quer, você vai ter que juntar, essa criança, esse adolescente vai desenvolver um esforço. E quando a gente desenvolve um esforço, a gente desenvolve um autocontrole. Então, a mesada, ela é uma coisa tão bacana que dá para trabalhar várias outras coisas junto, né? Então, assim, eu sou super a favor da mesada, desde que a criança tenha um porquê guardar aquele dinheiro, tenha alguma coisa para investir. Agora, os pais que dão mesada para os filhos e dão tudo que os filhos querem, tá errado. A mesada não vai ter nenhum sentido. Não vai ter nenhum sentido. A mesada, ela tem que funcionar da seguinte forma: você dá um valor para o seu filho, não importa o valor, é você que vai estabelecer, né? Não importa o valor. Você vai dar uma mesada para o seu filho e você vai combinar com ele. Por exemplo, olha, filho, eu vou gastar tanto com o seu material escolar. Se você quiser o caderno da Ladybug, se você quiser o caderno do Ben 10, se você quiser a mochila da Barbie, se você quiser a mochila da Peppa Pig, você vai ter que juntar tanto do seu dinheiro, porque senão não vou comprar. A criança vai se esforçar, vai desenvolver um esforço e vai saber investir aquele dinheiro em alguma coisa, né? Agora você dá a mesada para o seu filho, ele fica gastando aquela mesada com bobeira, toda vez que dá, gasta com bobeira, e você continua comprando tudo que seu filho quer, essa mesada não vai fazer nenhum sentido, né? Então eu sou totalmente favorável à mesada, desde que os pais colaborem, favoreçam, né, o aprendizado dessa criança em relação a se esforçar, ter autocontrole sobre o dinheiro e investir esse dinheiro. Isso também é aprendizado. Tem dúvidas? Tem perguntas? Querem perguntar alguma coisa? Tem tanta coisa para falar sobre dinheiro, né? O Anderson falando, super estratégia essa, Tielen. Deixa eu ver o que a Tatiana escreveu. É errado condicionar a mesada a alguma atividade diária? Por exemplo, se arrumar sua cama todos os dias, você ganha mesada. Depende, Tatiane. Arrumar a cama é uma coisa que a criança tem que fazer por obrigação, né? Essas coisas que a gente tem que fazer por obrigação, a gente tem que pensar o seguinte. Por exemplo, por que você trabalha? Você trabalha para ganhar o seu salário. Para quê? Para pagar as contas de casa. Então, você tem consciência de que o trabalho é importante para um sentido maior para você, algo de valor maior para você, né? O seu condicionamento, nesse caso, é um condicionamento muito mais interno, tem a ver com o valor pessoal, né? Quando a gente fala para a criança, se você arrumar sua cama, você vai ter o dinheiro, então, quando ela não precisar mais do dinheiro para comprar aquilo que ela quer, ela simplesmente não vai arrumar a cama, né? Então, coisas que a criança precisa fazer para a manutenção do dia a dia, como escovar os dentes, tomar banho, arrumar a cama, fazer a tarefa de casa, elas podem ter recompensa sim, mas nesse caso a recompensa não pode ser dinheiro, não pode ser brinquedo, não pode ser presente. A recompensa tem que desenvolver um valor pessoal. Por exemplo, elogio. Elogio é uma coisa tão rara hoje nas famílias que quando a criança é elogiada pelos pais, ela repete o comportamento, porque é algo tão novo para ela, né? Então, assim, não é errado falar, se você fizer tal coisa, você vai ganhar o seu dinheiro. Não é errado, não. Desde que essa tal coisa não precisa ser uma tarefa, uma obrigação. Uma obrigação. Quando a gente quer que a criança faça algo que seja uma obrigação, algo para manutenção do dia a dia, são esses exemplos que eu dei: escovar os dentes, tomar banho, arrumar a cama, trocar de roupa, os autocuidados, as atividades de higiene. Então, sim, aí a gente vai trabalhar com
com isso aí que a Mara escreveu, reforçamento positivo. Sou super a favor do reforçamento positivo, ainda faço o quadro de incentivo com meus pacientes, mas o nosso quadro de incentivo ele é simbólico, nada de brinquedo, nada de dinheiro, nada de presente. Esse não é o melhor tipo de reforçamento. Reforçamento positivo é quando a criança entende que aquilo que ela faz tem uma fugiu a palavra aqui, ter uma recompensa boa, uma recompensa que vai trazer maturidade para ela, e não uma recompensa que vai trazer dinheiro para ela comprar um doce ou comprar um brinquedo que vai quebrar, né? Não sei se deu para entender, Tachane, não sei se foi clara. Eu trabalho muito, viu, Mara, com o reforçamento positivo no consultório, mas o reforçamento simbólico. E olha que, sinceramente, tem mais efeito do que os outros tipos de reforçamento, viu? Pelo menos com meus pacientes tem tido efeito muito bom. Tem mais dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Ficou claro até aqui? Ok. Tem mais dúvidas? Quem participou do desafio SOS Infância do primeiro que a gente fez no ano retrasado, não lembro, nem lembro que ano que foi, teve um módulo como bônus, né? Eu falei sobre a relação do dinheiro com a autoestima dos pais. Foi muito bom, né? Os papais e as mamães tiveram um aprendizado muito grande. E tá saindo outro aí, viu? Em breve teremos outra semana de desafio para os pais. Tem mais dúvidas, pessoal? Querem fazer mais perguntas sobre gestão financeira para os filhos? Fazendo um apanhadinho, né? Para criança pequena, a gente ensina sobre dinheiro a partir do concreto, pondo o dinheiro na mão dela, ainda que ela não saiba contar, tá bom? Porque ela precisa visualizar, ela precisa de algo concreto, que seja sensorial, né? Para adolescentes e jovens, a gente precisa entender que eles precisam encontrar necessidade, estar diante de uma necessidade para ajudar financeiramente, senão eles não ajudam, tá? E eu sou super a favor da mesada, desde que os pais ensinem os filhos a investir essa mesada. Agora, se for uma mesada que você dá para a criança já vai e gasta com um monte de coisa, isso não é o adequado, né? Não tem um sentido. Se você dá mesada para os seus filhos e dá tudo o que eles querem, então não faz sentido. Tá bom? Criança vai aprender gestão financeira a partir do esforço. É assim que ela entende que o papai e a mamãe precisam se esforçar para ganhar dinheiro. Se não for assim, não vai ter mudança de consciência, tá bom? É que a gente tem mania de dar respostas prontas para as crianças, né? Por isso que as crianças de hoje ficam no Ctrl+C, Ctrl+V, a gente dá muita resposta pronta. Tem que ensinar os filhos a refletirem, pensar nos comportamentos deles. É assim que eles aprendem. Pessoal, mais perguntas? Ficou claro? Dúvidas? Depois, quem quiser dar sugestão de temas para as nossas próximas lives, pode mandar mensagem no direct, tá bom? Bom, acho que não tem mais dúvidas. Deu para entender tudo certinho. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Bom, acho que é isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela contribuição de vocês também. A gente aprende muito nessas trocas, né? Eu aprendo muito com vocês também. Gratidão pela participação. Toda terça e quinta tem live aqui, tá bom? Para quem não consegue acompanhar as lives, todas elas ficam salvas no canal, no meu canal, lá no YouTube SOS Infância. Depois, quem quiser, é só ir lá, que daqui a pouquinho esse vídeo já vai estar lá. Tá certo? Grande abraço, gratidão pela participação. Muito obrigado, Mara, colega de trabalho, psicóloga também. Muito obrigado, Tatiane e todos que participaram, viu? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e
Vamos aprender a investir o nosso dinheiro, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.